Que as misericórdias do Senhor possa nesse momento encontrar espaço no seu coração e na sua mente, para que Deus possa abrir o seu entendimento e falar a você através da mensagem que eu vou tentar transmitir. Nesse momento, para a nossa reflexão, eu vou ler um pouco da carta do apóstolo Paulo, que está escrita em 2 Coríntios 10, a partir do verso 3, ele diz assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir as fortalezas, anulando-nos sofisma e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Ou seja, por que as pessoas são derrotadas na vida aqui nesse mundo? Nós temos um conceito formado desde criança que as pessoas vitoriosas na vida são as pessoas que estão cercadas às vezes de conceitos humanos, às vezes de armas humanas, né? Essas armas podem ser uma arma de fogo, pode ser uma arma material, bens materiais, uma pessoa que tem um grau acadêmico, uma pessoa que é aceita na sociedade, uma pessoa que consegue tudo aquilo que o mundo estabelece como sendo fortalezas para proteger uma pessoa. E o que é a derrota na vida de um ser humano? Ou seja, nesse texto que eu li, o apóstolo Paulo, ele está escrevendo aos irmãos, porque naquele momento ali, Paulo estava passando por um combate que estava acontecendo entre ele e algumas pessoas que estavam se levantando contra os ensinamentos de Paulo a respeito de Deus. E Paulo, naquele momento, ele diz que, embora ele andando na carne, ou seja, embora ele andando como ser humano, como nós vivemos aqui nesse mundo, ele diz, embora andando na carne, as armas da nossa milícia quer dizer guerra, não são carnais. Ou seja, Paulo quer dizer, embora andando na carne, vivendo no corpo aqui nesse mundo, as minhas armas, elas não são carnais, elas não são filosofia, elas não são conceitos humanos. Ou seja, eu não estou baseado em armas que são adquiridas nas faculdades da vida. Ou seja, Paulo está dizendo, os meus conhecimentos são conhecimentos espirituais, são armas que me dão segurança de andar nesse mundo de cabeça erguida, porque eu tenho um Deus que pode me proteger contra todas as ciladas, contra todas as artimanhas dos homens e também do inimigo das nossas almas. Se você for ler a carta de Efésios, aos Efésios, você vai encontrar Paulo dizendo, unido com o Senhor Jesus, por meio da força do seu grande poder, sejam fortes, porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Ou seja, Paulo está dizendo, a luta que nós vivemos aqui nesse mundo não é contra aquilo que a gente vê, ou seja, não é contra as pessoas. Se a nossa batalha, se o que nos leva à derrota nesse mundo fosse apenas uma batalha de homem para homem, como era antigamente, Paulo está dizendo que ele poderia se armar dessas armas. Mas Paulo está falando que as armas dele são conhecimento de Deus. Conhecimento de que Deus é santo, de que Deus é misericordioso, de que Deus é bom, de que Deus protege aquelas pessoas que andam de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus. Infelizmente, muitas pessoas que têm lido a palavra de Deus, elas só estão focando a sua atenção, elas estão buscando aquilo que é material. Ou seja, ela só se prende à palavra de Deus para pensar nas coisas, nas promessas que falam de coisas materiais. Por exemplo, se você for ler o Velho Testamento, na época do Velho Testamento, as bênçãos de Deus para a humanidade
era representada por bênçãos materiais. Porque naquela época o mundo era diferente. Por que o mundo era diferente? Se você for ler Apocalipse, você vai encontrar Deus dizendo: batam palmas aos céus, mas ai dos que estão sobre a terra, porque Satanás, um espírito, ele desceu até a terra com grande ira. Ele está procurando a quem ele possa devorar e matar. Você sabe o que significa? Como é que Satanás faz? Tem muitas pessoas que querem ver as coisas acontecendo, elas querem ver com os olhos, mas você não consegue ver. Satanás, ele derrota as pessoas no mundo dos pensamentos. Ou seja, quantas pessoas que estão cercadas de coisas materiais, mas estão derrotadas porque vive amedrontada. Um dos ensinamentos de Jesus foi: não acumuleis para vós tesouro na terra, porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Por que o teu coração? Porque as emoções, porque o coração das pessoas estão presas a coisas aqui desse mundo. Por exemplo, hoje eu conversava com um irmão e ele estava chorando porque ele estava dizendo que o pai dele está doente, está com câncer, e que se o pai dele morresse, ele não iria conseguir sobreviver porque ele não aguentava mais. Veja bem, falta de conhecimento. Falta de conhecimento porque o pai dele, embora seja uma pessoa que ele ama, o pai dele está externo. Mas o que ele estava sofrendo era algo interno nos seus pensamentos e nas suas ideias. Não quero dizer que ele não possa sofrer psicologicamente por causa da perda de um pai, porque ele ama o pai dele, e é o que Jesus disse: onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Então Paulo diz: as armas da nossa milícia, da nossa guerra, não são armas carnais, não está baseado naquilo que a gente vê, está baseado naquilo que a gente crê. É o conhecimento de que há um Deus que está no controle de todas as coisas. Agora você precisa entender, muitas vezes o inimigo das nossas almas, ele derrota as pessoas, não é com a batalha física. Ele coloca pensamentos, coloca as ideias que levam as pessoas a viverem amedrontada. E quem tem medo é derrotado antes da batalha. Ou seja, outro dia eu conversava com um empresário, onde ele tem paga um plano de saúde que custa 15 mil reais. 15 mil reais ele paga todo mês para ter um plano de saúde. E eu falei a ele: isso aí é uma fortaleza. A Paulo diz aqui, para derrubar as fortalezas. Cada ser humano, quando ele começa a se entender por gente, ele começa a se cercar de fortalezas. Só que Deus, o que Deus quer te chamar a atenção é porque você não deve confiar nessas fortalezas que são baseadas em conhecimentos humanos. Né? Talvez foi a tua família que colocou isso. Ah, você tem que ter uma conta no banco, você tem que ter uma poupança, né? Você tem que guardar um dinheiro. Tudo isso são fortalezas frágeis. Por exemplo, quantas pessoas na época que aqui teve um shopping aqui em Salvador, e quantos empresários tiraram a sua própria vida porque eu vi a conversa que eles tomaram dinheiro em banco, que eles investiram numa propaganda de que aquele shopping ia fazer sucesso aqui em Salvador, e de repente as coisas não aconteceram conforme as previsões dos homens, e aqueles homens se viram endividados. Outros nem tinham dívida, só porque se viram naquele momento que ia perder os bens materiais que eles tinham antes, e eles se suicidaram. Então sabe o que é isso? É você confiar em fortalezas que não são dignas de confiança. Fortaleza é isso, é aquilo que a pessoa se sente protegida. Talvez você se sinta protegido pelas suas ideias, né? Pelo aquilo que você confia. Talvez seja a sua família, talvez seja o seu emprego, né? Talvez seja alguma coisa que te dá essa segurança. Por exemplo, hoje nós estamos vendo aqui na Bahia, muitos funcionários, tudo assombrado, tudo com medo, porque eles estão ouvindo o governador dizer que vai cortar salário de algumas pessoas. Outro dia eu vi as pessoas colocando na internet: a minha estabilidade, eu tenho estabilidade com o meu emprego porque eu passei através de concurso, Isso não é estabilidade não. Porque tudo isso é pura vaidade. O salmista Davi, o rei Davi, ele disse: por mais firme que esteja o homem, é pura vaidade.
por mais que você tenha firmeza no seu emprego, na sua saúde nesse momento, por mais que você esteja confiando que você pode todas as coisas, pode fazer o que você quiser, que você pode ir onde você quiser, isso é pura vaidade. Porque a nossa firmeza, a nossa confiança deve estar em um Deus que é eterno. Sua vida, você precisa saber que sua vida ela pertence a Deus. Tudo que você faz hoje, se você está fazendo, é porque Deus está permitindo. Nem sempre é a vontade de Deus, é porque Deus permite. Agora o que você tem que buscar é saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. O que é que você deve fazer baseado no que Deus manda você fazer para que você possa ter uma segurança. Porque Deus, quando Ele manda, Ele garante. Mesmo que você no momento tenha dúvida, mas duvide da sua dúvida quando Deus mandar você fazer alguma coisa. Porque Deus é o único que nós podemos confiar verdadeiramente. Mesmo que venhamos ter dúvida, nós podemos fazer o que Ele manda, mesmo com dúvida, porque depois que você faz o que Ele manda, você passa a ter certeza. Por isso que Jó, quando passou pelo que ele passou, ele disse: antes eu te conhecia, só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então quero te dizer, a única pessoa que você deve confiar é em Deus, naquilo que Deus fala, naquilo que Deus diz, é o que está na palavra dele. Agora, se você está confiando em outra coisa, confiando nas suas filosofias, confiando nos planos de governo, confiando no que a televisão diz, tem pessoas hoje que não creem nem que Deus está no controle das coisas, porque elas vivem com suas vidas baseadas pelo serviço de meteorologia. Quantas vezes eu já ouvi, assisti aqui, o cara dizer: amanhã vai ser o dia todo de chuva aqui em Salvador. Eu pego minha bicicleta e vou andar e não cai um pingo de chuva aqui em Salvador. Sabe por que isso? Porque Deus não deu a eles o conhecimento do futuro, porque o futuro a Deus pertence. O problema das pessoas é que elas querem prever o futuro baseado nas suas experiências passadas ou baseado no que está acontecendo agora. Eu quero dizer a você que Deus não é assim. Deus, ele tem planos. E o que Deus planeja é o que está revelado na palavra dele, para nós. Não que seja a palavra escrita resuma Deus, mas o que ele quer que nós façamos está na palavra dele. Ou seja, em qualquer situação que venhamos a passar, nós devemos obedecer a Deus, porque Deus é assim. Ele estabeleceu leis e normas para os homens, porque os homens não conhecem a verdade, mas para Deus ele não criou leis para eles. Por que Deus estabeleceu normas? Porque nós vivemos num mundo que é dominado, não cosmos, mas a mente das pessoas que não temem a Deus, elas andam segundo os seus pensamentos, ou então segundo as ideias de um ser maligno que quer destruir a humanidade. Então aprenda isso. Você é derrotado quando alguém lança uma palavra de mentira, mas você acredita, Quando alguém dá uma má notícia, que você não acredita em Deus, você pensa que aquilo vai acontecer. Tudo mentira. Eu testemunhei aqui esses dias, eu era criança e eu via sempre minha mãe dizer: tá tudo caro, vai morrer todo mundo de fome. Porque, coitada, ela não sabia o futuro. E eu estou aqui com 52 anos e estou vivo para a honra e glória do Senhor. Por exemplo, tem muitas pessoas assim, vivendo derrotadas, porque elas vivem com medo. Elas têm medo do que vai acontecer amanhã. Então, se você procura andar de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus, não tenha medo não. Mesmo que você venha sentir algum medo, mas não tome atitude baseada no medo. Não viva como o mundo vive. As pessoas vivem oprimidas, as pessoas vivem numa inquietação, querem se proteger dos problemas, de repente passa pelo problema, quando na realidade o que Deus quer nos ensinar é passar por aquilo que a gente tem medo. Aqui é a diferença. Os pais humanos fazem o seguinte: quando eles sabem que o filho tem medo de alguma coisa, eles fazem tudo para evitar de que o filho passe por aquilo. Já Deus faz ao contrário. Deus, que conhece a verdade, às vezes Deus empurra você para cima do problema que você tem medo, que é para você perder o medo. O mundo diz que você tem que ter isso e você tem aquilo, e Deus não lhe dá, porque Deus quer lhe ensinar que você consegue viver sem depender daquilo. Que sabedoria é essa?
Né? Enquanto o mundo diz, você tem que ter isso porque você só vive bem se você tiver isso. Deus diz, eu não vou dar não, porque eu quero mostrar a ele que ele consegue viver bem sem ter isso e sem ter aquilo. Tem um texto na palavra de Deus que o apóstolo Paulo diz assim: eu aprendi a estar alegre quando tem comida e quando não tem comida. Eu sei o que é ter prosperidade e sei o que é ser escassez. Ou seja, ele aprendeu que a vida é boa, que a vida é para ser vivida. A vida não depende dessas coisas que o mundo criou. Né? Primeiro Deus criou todas as coisas para depois criar o homem. Então se Deus criou todas as coisas, Deus também vai providenciar aquilo que você precisa. Agora você precisa aprender primeiro a saber o que é que você precisa, o que é que você necessita, não o que você deseja, porque o mundo ele consegue influenciar nas pessoas desejos, provocar desejo de ter riqueza, de ter isso e de ter aquilo, quando na realidade o que nós precisamos para viver é tão pouco. As pessoas sofrem mais tentando satisfazer desejos do que suprir necessidades. Você só tem 3 necessidades básicas: Deus, comer, né, e vestir. Dormir, você só dorme se você tiver o sono, que é Deus que lhe dá. Tudo é Deus que lhe dá. Todas as coisas. E o que você precisa suficientemente é isso, porque até a saúde vem de Deus. Mas às vezes você quer comprar, né? Você quer ter um plano de saúde, porque você acha que no dia que você adoecer, você vai conseguir saúde. Tem tanta gente que morre com plano de saúde dos melhores. Tem gente que morre tendo os melhores médicos, tendo os melhores hospitais e morre. Sabe por quê? Porque a vida está nas mãos de Deus. E tem pessoas que passam por grandes enfermidades e não morrem, porque tudo depende de Deus. Então não viva ansioso, né? Faça o que Jesus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a vontade de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscar o reino de Deus é buscar Deus, buscar os ensinamentos da palavra de Deus e depois praticar. Porque isso aí é a justiça de Deus. Quando você obedece, você é justificado. Porque a Bíblia diz: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Você não tem que fazer nada para ganhar salvação. Você recebe a salvação espiritual primeiro, e depois você vai usar a prática da palavra de Deus para libertar sua mente, libertar sua alma dos medos, daquilo que o mundo coloca sobre você, que tem lhe prendido, o pecado e tudo. É obediência. Então primeiro você recebe Jesus. Porque quando você aceita Jesus, você é liberto espiritualmente. Você passa a ter vida no Espírito. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito forte mantém o doente vivo. Mas o Espírito fraco, se ele desistir, ele morre. Então tem muita gente que está existindo, mas não tem força espiritual, né? Não tem força psicológica para enfrentar as dificuldades da vida. Mas quando você buscar Jesus, você vai receber. Por isso que a palavra de Deus diz: o Espírito é forte, mas a carne é fraca. O Espírito é forte, mas a carne é fraca para receber mais notícia, né? Para receber, para vencer as tentações desse mundo, para vencer os laços do inimigo. Então, se fortaleça. Primeiro pela fé em Deus, como está lá em Efésios, pela leitura da palavra, pela prática da palavra, né? Se revista das armas que Deus te dá. Paulo disse: as armas da nossa luta não são carnais, né? Não é um curso de doutorado, né? Não é um curso de faculdade que vai te dar essa garantia para você vencer as tentações. É a palavra de Deus. Não é errado você buscar fazer um curso, né, de alguma profissão que você deseja, não é errado. Agora primeiro busque a palavra de Deus, porque é ela que te dá a vitória contra as filosofias, contra a opressão desse mundo, contra os vícios, né, que escravizam o homem, contra todo tipo de vício. Que Deus te abençoe.